uma matéria de Lance White, que é um senhor muito, sim, ele tem um conhecimento muito bom com o David Bassi sobre a nossa vida aqui na Terra e os aliens. A qual ele fala, eu terminei de assistir esse vídeo, Nova Lenticulara, o Lenticular Spacecraft. O vídeo pode ser encontrado no final desse artigo aqui. Supostamente, esta é uma civilização siriana etérica cedida. Eles são altamente avançados em tecnologia e ligam para o navio principal e importam-se muito para suas naves mães, né? A nave mãe principal, a qual eles chamam de Mama. Nós chamamos a Terra de Mãe. A nave mãe permitiu-se ser atacada pelos répteis a fim de desencadear uma união em unidade das várias outras galácticas. Os arcturianos foram os primeiros, depois os outros, a se aliarem com os que eles falam que são mal. Por isso que eu digo, é toda uma farsa, eles estão tudo nisto. Esses mestres ascensos que vêm de Síria, todas essas religiões também vêm de Síria, todo esse espiritualismo que vocês têm aí no Brasil vem da Síria, ok? E tudo isso é uma farsa para prender vocês aqui nessa terra. A Síria também é responsável muito pelos africanos. Eu acho que em que também tem uma parte a ver com tudo isso. Em que é chamado do Diabo Negro. Ele é que rege a África, a China, a maioria da Suméria, da Ásia, etc. E também os astecas, os incas, Peru, etc. Esses povos tribais aí que cometiam muitas atrocidades na antiguidade, principalmente também no Oriente Médio, entre os babilônios e os outros, que comiam até cérebro das pessoas, faziam muitos sacrifícios, sacrificaram crianças, bebês para uma demônia lá no templo. E também os Odin também faziam sacrifícios humanos, aqueles escandinavos lá. E era o mundo todo, entende? Principalmente na Suméria, que era a África, o Oriente Médio e a Ásia. A China também, eles comiam o cérebro humano antigamente. Então tudo isso faz parte desses satanistas, desses demigods que esses povos seguem, entende? Porque quando você dá a tua alma, a tua vida para esses seres, o que vai acontecer, né? Você vai ficar um bitolado que vai dar seu poder para algo que é externo a você, quando você devia dar o seu poder para si, porque o Deus verdadeiro está dentro de cada um e não fora. Eles foram treinados para ajudar na reconstrução como pretexto para criar um objetivo comum, unir-se contra o inimigo maligno, entre aspas, que eles poderiam também ser um, e ajudar os povos da terra. Oh, que bonzinhos, né? Ajudar com pretextos, com intenções. Eles não ajudam, eles apenas investiram nessa raça aqui, na espécie. A história é uma metáfora para Cristo, tendo dado a vida pelos nossos pecados, sacrifício. A nave-mãe permitiu ser atacada pelos reptilianos, com um plano maior de reunir outras galácticas em unidade. Enquanto a gente vive em planetas, o mundinho deles são móvel. Pode sair, pode prolongar, e outros, se tiver uma catástrofe, ele sabe tirar o corpinho de fora. Não há gente que tem que ficar dentro de uma bolha, de um planeta, e ainda mais cercado por ley lines. Ley lines são aqueles cinturão Van Halen, né? Que
que é um cinturão de gravidade e de bastante radiação, que ninguém pode perfurar aquilo lá. Nem mesmo as naves deles, quando tentam adentrar a Terra, são muitas vezes atacadas pela força da gravidade e crash e caem. Principalmente antigamente, agora eles acham que eles encontraram um meio de mudar a gravidade das suas naves para navegar por aqui, por esse tipo de campo magnético que existe lá na atmosfera aqui. Os sirianos decidem que não podem nos contatar diretamente. Seria muito perturbador, então, porque parece um monstro, é isto. Assim, a nave mãe está construída em seu comportamento de armazenamento. Na parte inferior, um novo navio bebê, enquanto o esforço de equipe é feito para reparar o seu corpo, átomo por átomo. Será o foco de todos os diferentes grupos galácticos que estarão tentando se comunicar conosco através de tecnologias holográficas. Então, todos esses babacas que estão vendo aí, essa holografia de um cara parecido com Jesus, de homens em cavalo, montando cavalo, anjos, tudo isso é holografia, não tem nada a ver apenas com governos, com o projeto Blue Beam. Não tem nada a ver. Esses são aliens fazendo isto, ok? Para os enganar, vos enganar. Ela está chamando um parceiro etérico para cancelar, e o pequeno navio em seu ventre vai literalmente nascer, parir. Onde nós ouvimos essas histórias antes? Onde nós ouvimos a história antes, mais e mais e mais. Novas roupas, o mesmo velho recorde quebrado. Sirius B é supostamente a tribo do Gon e é chamado Satanás, Saturno. E Sirius C tem problemas de inveja do pênis pequeno. Tem um complexo do pênis pequeno, já que é tão minúsculo e insignificante. E o nome Anu. Você pode descobrir o resto. Veja o trabalho da Lessing sobre os Anunnaki, dando-lhes algum crédito. Nenhuma corrida é boa ou ruim. Como nós, há sábios e selvagens egoístas, um saco misturado. O problema com os mestres ascensos em qualquer disfarce é a complacência e o desejo de governar. Não criar, quer dizer, eles não querem criar, não querem ter o poder com os outros, mas ter poder sobre os outros. Em uma sociedade, um grupo totalmente ascendido, não haveria forma de pensamento de matar, invejar, cobiçar, usar outros, estupro, guerra, sacrifícios humanos ou animais. Isso tudo seria algo incabível, né? Que não deveria ser tolerado. Todos são os do submundo do 9D, a matriz, da qual estamos sendo individualmente guiados para a porta fora. Nós nos tornamos criadores no nível de matéria material. Algo que os avançados carecem. Eles não têm a compreensão, nem a empatia e amor necessários por todas as coisas na criação. Até mesmo um inseto. Eles estão tão atolados em tecnologias que é uma outra armadilha semelhante aqui, o labirinto terreno. Este é o lugar de infinitas ilusões, nada criando, nada de real, é tudo falso. Somente nossas emoções mais verdadeiras e estados mais elevados de consciência são como pérolas que são colocadas em uma corda com um nó entre cada uma. No caso, a fita DNA se rompe. O nosso foi fortemente adulterado. Mas aqui estamos nós. Eventualmente, Sirius A vê sua tecnologia
como um grande presente para nós. Dispositivos ocultos por trás de nossos alto-falantes vão criar sentimentos no nível emocional, nos alegrar. Estaremos em uma espécie de mundo virtual de sonhos que é sempre pacífico. Pergunta: onde estão todos os seres vivos? Árvores, vento, água, fogo, terra, oceano, etc. Eles não estão lá. O que aconteceu com Gaia Sofia? Não está lá. Parece mais uma cenoura pendurada para subjugar os monstruosos humanos que nem podem ser tratados pessoalmente. Somos tão selvagens. Eu acho que ele estava sendo sarcástico. Não há menção de envolvimento pleiadiano ou outro. Então, este é um problema sério de Sirius A. Há sempre um cara mau, aqueles malvados. X, Y e ZX. Seja eles isso, aquilo. Lúcifer e Setã são muito populares. Reptilianos estão fora, arcontes. AI está aqui, a inteligência artificial está aqui agora. E os semideuses, aqueles intrusos e vadonhos. Eu me lembro vagamente de que Sirius A e B subiram e C não conseguiu. E é o planeta X alimentando-se da energia da Terra, principalmente nossa divindade humana sendo mantida reprimida. As religiões colapsam quando nos aproximamos do prato. Política, corporações, países, todos desmoronam. Como a onda entrando em ponto zero. Como um pacote de cartas, né, o efeito dominó. Então todos investiram muito para nos manter ignorantes e selvagens. O plano mostrado nesse vídeo é uma mensagem clara sobre sobrescrever um dos criadores, talvez o diretor que criou nosso multiverso. Talvez isso seja nos Estados Unidos. Enquanto estivermos fragmentados e não de uma só peça, ou unificados, que é a ideia aqui, nossos poderes permanecem ocultos dentro de nós, até que nós possamos encontrar nossas próprias verdades, enquanto sabemos que a projeção lá fora é maia, ilusão. Ela só pode criar mais de si mesma, mais ilusões. É bem possível que a ascensão não seja como uma escada subindo, a lá Jacob, mas é uma descida interna através da nona dimensão Underworlds, o mundo lá de baixo, onde estamos agora em 3D e estamos indo para a segunda dimensão telúrica cristalina, uma dimensão núcleo coração a nascer em zero point ou non-time, graduação. Esse é o processo de ascensão, que não tem nada a ver com um holograma falso que estamos obcecados. Este é o labirinto terreno. Essa desmoronando enquanto falamos, está desmoronando enquanto falamos. Pessoas terraplanas. O Sol é um microchip que vai parar de funcionar, empurrando nossos universos para o curto período de escuridão. O Sol também é um transformador nuclear, aquele negócio lá, transformador nuclear para dar energia, é artificial também. A Lua, nem falar, é outra artificial para nos espiar aqui na Terra. A gerador nuclear, não de luz. Aqueles que entram em pânico, incapazes de ficar centrados, acharão uma localização bastante difícil de navegar. Requer a capacidade de suportar o silêncio, e quem hoje aguenta mais de uma meia hora de completo silêncio? Estamos constantemente ocupados com um lampejo de ouro de tolo após o outro. Meher-Baba desenhou um círculo dentro de um círculo, representando o original, real, everything.
e um pequeno círculo pontilhando, original, real, nothing. Quer dizer, original, o todo, real, original, e um pequeno círculo pontilhado, original, real, nada. Linhas pontilhadas saem da sombra, nada, para criar o falso todo com seus inumeráveis nadas. Esta é uma criação falsa, que continuará a criar mais de si mesma até que acordemos. Nós afastamos dela e criemos que somos parte do tudo real, original. Eu sempre sabia disso, sempre sentia que essa vida é como uma cebola que a gente pila, a gente descasca e no final não tem nada. Eu apenas vi o vácuo que era vazio, vendo nada. A sombra se dissolve, se torna menor à medida que cada um de nós desperta para nossas próprias verdades interiores e sabe que somos deuses em nosso próprio universo. Nosso poder está sendo ordenado e desviado pelo falso todo. Entende? Que é essa matriz. E a gente não precisa de forças externais, porque a força está dentro. E os idiotas aí no Brasil, pelo mundo, ainda perdendo tempo com louvações, com tanta complacência, tanto louvores, tanta hipocrisia, dando mais alimento àqueles que nos prendem aqui. Quando a força está dentro e eles procuram conduítes, aqueles médios que são muito assim, tipo, muito complacentes, muito subversivos, entende? Eles estão trabalhando para uma força que a gente não entende o que. Quer dizer, eu mais ou menos sei com quem eles trabalham, com os dominadores, e eles aparentam, sabe, serem os mestres da sabedoria e da... Eles dizem, mas não existe aquilo, a gente vê das galáxias para isso e aquilo, e os humanos estão destruindo tudo. Bobagem, eu posso ver através dessa farsa disso tudo. E olha o João de Deus, o que aconteceu com o João de Deus? Eles ajudam vocês, ajudam, um dia eles derrubam vocês. Aqueles que os levam, sobem para cima, também que os derrubam para baixo. Quando eles estão fartos de vocês e não mais precisam de vocês, ok? Isso lhe dá razão nas igrejas, nos templos, principalmente nos templos de espiritualistas ou espirituais, ok? Ele fará qualquer coisa para permanecer invisível e consciente, puxando as cordas, como mestre de marionete, como o filme do Truman Show. Ele é uma metáfora para o nosso posto de grudento aqui. Quer dizer, do Truman Show mostra mais ou menos, era um homem que estava sendo monitorado 24 horas e ele tinha a sensação que ele vivia numa bolha e estava sendo monitorado por todos. E a mesma coisa somos nós, gente, estamos vivendo numa bolha, estamos sendo manipulados e observados, ok? Eles são apenas formas de vidas do segunda dimensão inteligentes, basicamente animais que assumiram as posições mais altas para executar a terra. Animais, eles permanecem animais, já que é a sua natureza básica, e os espólios os estragaram. Que pena. Eu estava falando aqui que o cara parecia mais um rebanho. É isso que somos. É como eu sempre falo nos meus vídeos, gente, somos guinea pigs, somos cobaias.
Essa é uma parte inferior da frequência da tigela de peixe de espuma. Não pode passar por turnos criados autenticamente. Estaríamos em outro ciclo de encarnação. Só eles iriam acabar com a morte para a alegria de alguns humanos, até que o mundo perfeito tornou-se muito perfeito. O tédio se instala, então você tem grupis de desastre que viajam ao passado para assistir enorme desastre da Terra e de outros planetas. O filme Disaster in Time é um dos meus filmes favoritos. Eles mostram os que antigamente acontecia na Terra, porque não é a mesma coisa. Quer dizer, porque não é nada de novo todos esses desastres que estiveram assolando a Terra, destruindo muitas coisas. Isso aí é coisas do passado revisitando a Terra pelos aliens desde que eles pisaram aqui, quase 500 mil anos atrás, e não bilhões ou milhões, como alguns dizem ser o caso. E não é. Principalmente os saurianos, eles vieram aqui menos de 500 mil anos atrás, através da história da Terra acástica. Ok? E esse negócio aí, quando eles vêm aqui, eles colocam mesmo pra quebrar, entende? Literalmente pra quebrar. E vem destruindo em black plunk. É terremoto, é furacão, é flood, é enchente, é fogo. Aí como é que se diz, adeptos, como é que se diz aquele negócio lá, os filhos de Deus, os devotis, dizem, oh meu Deus, glória seja Deus, isso é Deus, é porque o homem está pecando, é porque é o pecado do homem. Claro, existe o pecado do homem, porque esses que vocês louvam já atentam esses homens a fazer isso, esses babaca, esses idiotas que mancham com as pessoas do bem aqui, com a espécie do bem aqui. Porque do mesmo jeito que existem humanos ruins, existem também intra e extraterrestres ruins. A gente não pode colocar tudo no basquete e carimbar todos como mal. Como é que se diz? A cesta inteira de pessoas, de bilhões de pessoas. Entende? E aqueles que são os ovos podres, fétidos, esses aí, ou eles são muito burros, menos neurônio e eles faziam cocô no chão. Tem cérebro de ameba. Ou eles fazem parte desses seres aí regressivos, negativos, ou são idiotas, um ou dois, porque eles caem facilmente nas tentações, entende? Matam demais, fazem barraco pelas ruas, matam seus pais, seus filhos, as mulheres, feminicídio, infanticídio, animalcídio, homicídios. Eu sempre gosto de colocar isso nos meus vídeos para continuar a falar, sabe? Para relembrar, fazer as pessoas relembrar o que eles estão fazendo aqui na Terra. Porque essas pessoas são cérebro de ameba. As pessoas que cometem crimes são idiotas e nem deveriam estar aqui. Porque eles não deveriam pertencer aqui nesse planeta. Porque eles mancham o nome da espécie e do planeta. Estaríamos essencialmente
presos dentro de sua bolha holográfica, não fazendo nada além de sermos pacíficos, rabiscando com nossas mãos em enormes telas que nos deslumbram, e não parecia ver uma vida lá fora. É verdade. Esse é o caso das pessoas que estão aqui no virtual 24 horas por dia. Acho que precisamos educar esses seres superiores e deixá-los saber que eles podem ter as melhores intenções. E a vida também lá fora também é uma bolha. Nós estamos dentro de uma bolha. É como se estivéssemos dentro de um mega super duper computador. Muito provavelmente não. E que somos capazes de nos comunicar e criar a partir de nossos próprios pensamentos, sendo criadores com amnésia. Prefiro não ficar em coma, mas prefiro acordar, ser responsável pelas minhas criações e curtir a harmonia dos amigos que ressoam. Ter escolhido o caminho de paz, amor, alegria e diversão. Está aí, Helence. Está aí. Estou com você. Onde está o humor? Os humanos parecem estar flutuando em um estado de torpor, estupor também, apenas sonhando. Desculpe, tem algumas falhas fatais. Não tenho intenção de permitir a nanotecnologia, intensificadores de humor artificiais ao meu redor. Radiante, sentir-me bem ao acordá-los, ser o meu mundo. Ainda assim, existem alguns ótimos recursos visuais e oferecem uma perspectiva, um ponto de vista, mas é muito controlado e altamente sugestivo e é carregado com propaganda. Mas estamos acostumados a ter os outros pensando por nós. Então é um lugar familiar para a maioria das pessoas. Pois é. As pessoas adoram que alguém pense por elas. Elas não têm a cabeça própria. Alguém vai nos salvar. A execução do programa do Salvador. AI. As inteligências artificiais, os arquitetos tentam remover o love da equação. E eles continuam a ter que destruir suas criações. Eles não podem sobreviver sem amor verdadeiro, sentindo por um espaço do coração, o Centro Emocional Superior, ou CES. Quando está ativo junto com o Centro Intelectual Superior, ativa a terceira parte da equação, a trindade interna, não dual, transcendente, infinita e interna. E o mestre é aquele que não é dual, o mestre sempre é consistente no que fala, no que faz. Sobre o autor, Lance B. White é um curandeiro psíquico famoso e talentoso, autor e praticamente excepcionalmente competente de canalização acionada por perguntas. Lance trabalha com... Não trabalha, ele convidou o David Barth para fazer relatórios sobre o sopro dos assovios, né, que chamamos whistleblower, expor hoje em dia as falsidades, os fake, o sistema que não mais nos serve. Então nós estamos aqui para expor tudo isto, tudo que não mais nos serve. E não importa a idade. Usualmente somos da geração dos 80, dos 70, 50, 40, 60. Não importa a idade. Dizem que quando as pessoas mais velhas são, mais antiquadas, né? Mais fanáticas, mais focada no sistema, mas nem tudo, nem todas. Tem pessoas, Lance, por exemplo, já é um senhor de 75 anos. David Barth já tem mais de 40. E muitos dos canalizadores já têm 50, 60, 70 por aí. Então
Essas gerações de 60 acima, dos 60 abaixo, entende? São as de agora que estão trabalhando para expor o que estava até agora coberto, entende? Exceto uns idiotas que não mudam, talvez no Brasil, nas Arábias, no centro, no Oriente Médio, esses povos aí têm cabeça, cérebro de titicaca, de titica, cérebro de ameba, não importa a idade. Eu nasci nos anos 60, no meio dos anos 60, e eu me orgulho de fazer parte dessa geração, estar despertando as pessoas, ajudando a despertar junto com os outras pessoas de meia idade, as pessoas já maduras, entende? Mas nem todos são assim, não na Ásia, não no Oriente Médio, não no Brasil, nem todos. Os que eu vejo são mais os americanos. No Brasil só tem mais eu, porque eu não vejo até agora. Quando eu vejo, é tudo que trabalhadores da luz, entre aspas, trabalhando para aliens, e se sentindo tão orgulhosos, como se eles estivessem a trabalhar para Deus, Ele mesmo. Você fala em Kardec, ou naquele senhor que já morreu, como é o nome? Eu nem sei, já esqueci o nome, aquele velho lá com cara de indiano que faleceu. Chico Xavier. Ai, ai, ai. Ainda bem que o Chico Xavier não ficou sendo um João do diabo, que molestava, que fazia isso e aquilo. Estava perto. Ainda bem que aquele lá se salvou. Isso que eles fazem com vocês, eles ajudam. Depois eles colocam o bolda, o roca, a rocha na tua cabeça e tu cai bem lá no poço, como o João de Deus, entende? Assim. E as pessoas... E porque vocês querem, são burros. Olha o Brasil como está. O Brasil era para ser governado por seres de mentalidade muito avançadas, como os atlânticos que vivem lá, que vivem no interior do Brasil. Eu digo interior da terra, não interior assim em vilas, em village, no interior assim do campo. Falar interior da terra. Tem um tipo de raça lá que é muito avançada, são um pouco nórdicos, e eles são do tempo das Atlântidas, ok? E infelizmente não são eles que dominam aquele país lá. Infelizmente para vocês eu vou dizer quem domina o Brasil são os dracossaurianos. Vocês imaginam porque essa onda de crimes altas aí nos Estados Unidos? Tanto crimes por aí, porque existe. Porque as Américas inteiras, a maioria do Oriente Médio, América, África, a maioria da Ásia, está sendo controlada por esses seres. Ok? Por isso que vocês não têm evoluções. Pensa só em baixaria, as mulheres são super burras. Talvez a mulher do Brasil aí, falando em make-up, em romance, porque meu indiano, porque meu turco, meu isso, meu aquilo, porque como agradar o homem, my goodness. Eu fico aqui balançando a cabeça, por isso que esses trapos
são mortas porque a cabeça, o cérebro das mulheres são burro. Nossa, mãe. E haja paciência para as pessoas que são mais evoluídas. Assim, quando eu digo evoluída, eu digo assim, não porque são santas, são isso aqui, mas em termos de conhecimentos, nós somos mais avançados. As pessoas só falam em porcaria, coisas mudando. Ah, porque Bolsonaro isso, ah, porque Lula aquilo. Ah, porque o Brasil isso, isso, aquilo, outro. Vocês criam esses hologramas pensando dessa maneira. Como vocês estão tão tornando a política, vocês vão criar hologramas que vão ser negativos. E não importa se for Lula, se for Bolsonaro, se for outros, não importa. Nunca vai mudar. Porque vocês são negativos, pessoas negativas. Entende? Não é nem os que estão liderando vocês, são vocês mesmos. As manadas. E por isso que vocês só pensam em política. Vocês pensam tanto em política que vocês queriam estar no poder também. Todos vocês que estão a criticar o Bolsonaro não estão satisfeitos com seus líderes, como Bolsonaro, como Lula, seja lá quem for, o Dilma. É porque vocês querem poder, vocês mesmos querem poder. E principalmente os árabes que estão aí no Brasil. Ok? Então é isso que eu tenho que dizer. E próxima vez vou criticar mais ainda. Até vocês acordarem um por